Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo e Congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre do ano 2025 e o título do trimestre, e o verbo se pescar, Jesus sobre o lado após do amor. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. E hoje a lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. Texto áureo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João 10, 14. Verdade prática: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 10, do verso 1 ao 16. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, vamos lá. A introdução diz: nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que Nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. O ponto 1 da lição, a primeira subdivisão, diz: Jesus, a porta das ovelhas. O contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Isso está no capítulo 9, verso 40 e 41. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso vosso pecado permanece. No capítulo 10, o Nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especialmente, como mercenários. Esse relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel 34, 1 a 10, que é um dos textos bíblicos da semana, quando falava dos falsos pastores em Israel. Então, aqui o que aconteceu? Jesus curou um cego de nascença, algo extraordinário. O evangelista João é o único que nos relata esse grande milagre de Cristo. E Jesus, curando aquele homem, ele se afastou daquele homem. Quando aquele homem era, inclusive,
mendigava, né, as pessoas, né, que vamos ver aqui no início, né, passando Jesus viu um homem cego de nascença. Aí Jesus fez lodo, untou os olhos do cego, era Santo Cloé, e voltou vendo. Mas quando ele voltou vendo, Jesus não estava ali. Aí os vizinhos ficaram na dúvida, esse homem não é aquele homem, aquela coisa. Depois a autoridade judaica, eles vieram, perguntaram até aos seus pais se quem tinha curado. Os seus pais sabiam que foi Jesus que fez o milagre, mas não quiseram se comprometer, porque já havia uma ameaça dos líderes judaicos que quem falasse alguma coisa a favor de Jesus seria expulso da sinagoga, não poderia mais frequentar a sinagoga. Então seus pais falaram, olha, ele é maior de idade, pergunta ele mesmo, ele pode explicar o que aconteceu, e perguntaram a ele. E eles perguntaram a primeira vez, ele falou, foi Jesus, um homem chamado Jesus, enfim. E aí eles ficaram, não, segunda vez, esse homem é pecador, não pode ter feito milagre. Aí perguntaram de novo, ele falou, não, já falei. Aí até tem uma hora que ele pergunta, vocês querem se converter a ele, também seguir a ele? E aí ele diz, não, você é nascido pecado e tal, expulsam ele. Depois Jesus encontra com ele, e aí pergunta, né, vamos até o final aqui do texto, para falar a palavra exata, né? Crês tu no Filho de Deus? Ele diz, quem é Senhor para que nele creia? E Jesus disse, tu já tenho visto, é esse que fala contigo. Ele adorou o Senhor Jesus. E aí os fariseus procuraram Jesus para conversar com ele sobre isso. Não porque eles acreditassem em Jesus, eles acreditavam. E Jesus falou, porque a palavra que Jesus disse foi assim logo depois que ele adorou ao Senhor como Senhor. Ele disse, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Ele estava se falando daqueles homens, líderes religiosos, as quais, a princípio, entendiam o que é ver aquele, é conhecer as coisas de Deus, mas negavam o próprio Cristo. Então, não acreditavam que ele era o mensageiro de Deus, que ele era o próprio Messias, como ele falava, filho de Deus, e aí ele disse, os cegos vão ver, e aqueles que se acham que veem, eles verdadeiramente são cegos. E aí estabelece o relato do capítulo 10. Quando Jesus faz a diferenciação entre ele como bom pastor, e como diz a introdução da nossa lição, o bom pastor é aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Isso tudo nós vamos ver durante a descrição aqui da parábola, os assuntos que vamos discutir aqui, como Jesus falou, né, sobre esse assunto. Então, é importantíssimo esse assunto, e desde já, né, eu não falei na introdução, mas falo agora, todos esses assuntos aqui têm uma conexão. Nós vamos ver assuntos aqui que vão ter uma conexão grande com Nicodemos e o novo nascimento. Nós vamos ver aqui também alguns assuntos que vão ter conexão com o que Jesus falou para a mulher samaritana. Também vamos ver aqui conexão quando Jesus falou que era a verdade que liberta, principalmente esta última lição. E tudo isso nós vamos aprender aqui durante o estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo São João. Então vamos para a segunda subdivisão do ponto 1, a porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Então, vamos lá. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e as chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. Então, vamos lá. Depois a gente vai comentar aqui. Em primeiro lugar, em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mencionário. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta, no versículo 7, e logo depois declara, eu sou bom pastor. As declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus e podem servir como falsos pastores do povo. E aí ele cita o versículo 11 e 14. Pois não cuidavam, protegiam, orientavam o povo de Deus. Então veja bem, amado irmão, Cristo é Deus encarnado. Ele veio para isto, ele veio para salvar,
ele veio para morrer na cruz, ele veio para ensinar. Mas antes de Cristo, Deus levantou vários líderes que, ao orientar o povo, ao profetizar, ao ser um sacerdote, essas pessoas apontavam para Cristo. Ou eles mesmos falaram algo, ou Deus falou para eles. Como Deus disse a Abraão, no capítulo 2 de Gênesis, que nele, Abraão, seriam benditas todas as nações da terra. Ele estava falando, logicamente, como todas as nações da terra vão ser benditas em Abraão. Porque um dos descendentes de Abraão, o Senhor Jesus Cristo, né, falando da parte humana dele, ia morrer na cruz do Calvário para trazer salvação e vida eterna e abençoar todas as nações da terra. Deus falou através de Moisés, capítulo 18 do livro de Deuteronômio, e depois dele Deus falou, né, que viria um grande profeta, o verdadeiro profeta, que os judeus estão esperando até hoje, mas essa profecia se cumpriu em Cristo Jesus. Deus falou muitas vezes por Davi, como no Salmo 22, falando sobre a morte do Messias, no Salmo 23, quando ele aqui fala que Jesus é o bom, Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em vez de pasto. Então ele está falando desse cuidado que o verdadeiro pastor tem. Agora Jesus, ele veio para que isso fosse cumprido nele. E os outros pastores? Poderiam e deveriam ser homens que ensinassem a verdade. Quando o Messias aparece, eles não aceitam. E esses que ele diz que são os ladrões e salteadores. Depois nós vamos comentar cada um desses personagens aqui durante o comentário do texto. Jesus, ele fala que ele é a porta, porque a única maneira de salvação é Cristo. Isso vai ser repetido aqui na lição algumas vezes. É por isso que eu disse que nós estamos voltando a Nicodemos, nascer de novo, a mulher samaritana que se converteu. Na lição passada, especialmente, vamos fazer alguns comentários aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não há outro. E depois ele disse era o pastor, porque aqueles homens não cuidavam, protegiam, orientavam o povo de Deus. O que fazer com um cego de nascença que estava mendigando até pouco tempo, porque as pessoas com problema de saúde, naqueles dias, acabavam virando mendigos, porque não serviam mais para a sociedade. Não tinha uma proteção estatal, como hoje tem aí no Brasil, por exemplo, o INSS, a pessoa vai lá, aposenta, recebe um salário, algumas coisas assim. Naquele tempo não tinha, a pessoa ia mendigar. E agora ele vê, ele diz que foi Jesus que o curou, ele não estava mentindo, ele não contou uma história, não era um negócio que se fala hoje muito no Brasil, fake news, não era verdadeiro, foi Jesus que mandou ele cuspiu o lodo, mandou ele se lavar no tanque celular, ele voltou vendo. Um grande milagre. Mas como foi Jesus que fez o milagre, aqueles homens desdenhavam, aqueles homens não aceitavam, não pode ser. Esses eram os ladrões e salteadores, mas Jesus é o bom pastor que cuida. Porque depois de curar e depois de ele ter passado essa experiência de ser expulso da sinagoga, Jesus foi lá e conversou com ele. Você quer crer no Messias? Conhece? Queria saber quem é. É esse que vos fala. Ele adorou o Senhor e foi salvo. Não somente foi curado, foi salvo. E você vai ver, os irmãos vão ver aqui muitas vezes, né, todos que assistiram esse vídeo, podem ir na Bíblia e vão ver que várias vezes o Senhor curava e dizia, a tua fé te salvou. Jesus cuidava das ovelhas. Jesus cuidou dos seus discípulos. E quando ele sabia que ele ia morrer e não estaria mais na terra, ele disse lá em João 14, não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador. Ele está falando isso do Espírito Santo. A igreja nunca esteve só, ela esteve acompanhada da presença do Senhor. Ele disse antes de sair dessa terra, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor, mas como é que Jesus cuida de nós hoje, no século 21? De várias maneiras, meu amado irmão. E aí nós vamos falar aquilo que a gente repete sempre. Primeiro, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o véu do... Ah, pastor, mas que véu do templo? Não entendi isso. Veja bem, meu amado irmão. Lá no tabernáculo, existia o lugar santo, onde tinha a mesa do pão da proposição, tinha o candelabro, mais algumas coisas.
Existia o lugar santíssimo, o santo dos santos. Nesse lugar santíssimo, o santo dos santos, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para perdoar o pecado de toda a nação. E ele não poderia entrar em pecado, teria que oferecer sacrifício antes por ele, senão ele morreria lá dentro. Lá só estava a Arca da Aliança e o propiciatório, onde Deus se manifestava. E ali havia um grande véu. Ninguém que estava fora poderia ver ali dentro, só o sumo sacerdote que ali entrava. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a Bíblia diz lá em Hebreus que se abriu um novo e vivo caminho, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus possa ter acesso ao lugar santíssimo, à presença do Senhor. Então, ele é o pastor que está cuidando das suas ovelhas e cuida lá do céu. Então, hoje você pode orar com confiança que Deus vai te ouvir. Você pode ler a palavra e Deus vai falar contigo através da palavra. E Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Então, Ele está cuidando de nós. Mesmo no momento mais difícil da nossa vida, Ele está ao nosso lado conosco. Então, a porta das ovelhas. Talvez tenha falado muita coisa que vai ser repetida no transcorrer da lição, mas é importante. Agora, a mensagem da porta. Para finalizar, o ponto 1, essa terceira subdivisão, que é Jesus, a porta das ovelhas. Mensagem da porta. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Nosso Senhor atua como uma porta de acesso direto ao Pai. Eu gosto muito desse texto, preguei recentemente na igreja e nas congregações. Se não foi agora, no início desse ano, foi no final do ano passado, Hebreus 4, e eu preguei no 14, 15 e 16. Depois ele vai citar durante o transcorrer da lição também o 16, mas agora ele cita o 14 e 15. O título, existe um título que não é inspirado nas nossas Bíblias, desses 3 versículos, é Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto, visto que temos um grande sumo sacerdote. Veja que eu falei que o lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote, e agora o véu do templo se rasgou e a gente tem acesso a lá. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, entremos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo como em nós foi tentado, mas sem pecado. Então, a porta direta é acesso ao Pai, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança. Ele diz até, podemos, no versículo 16, para que possamos aproximar dele nos tempos oportunos, ou nos tempos da nossa dificuldade, para desfrutarmos de uma relação eterna, presta atenção, e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. Nosso Senhor é a porta pelo qual todos os pecadores devem entrar. Então eu começo pela última afirmação aqui do autor da lição, mas é uma afirmação bíblica. Veja bem, essa tecla é batida desde o início, desde a primeira lição, todas as lições. Novo nascimento, falei que é tal conexão. Eu falei isso aqui na lição, falei na escola dominical quando ministramos a aula lá, ajudamos. Todo ser humano precisa nascer de novo. Todo ser humano precisa nascer. Não há um ser humano, puxa pastor, mas o fulano não bebe, não fuma, não joga, uma pessoa moral e ilibada precisa nascer de novo, porque o nascimento não é algo pelo que você faz. O nascimento é algo que vem de Deus, que Ele faz internamente na tua vida. Então, está dentro do contexto aqui de salvação, novo nascimento, justificação, arrependimento, conversão, justificação, santificação. Então, isso é dito. Todo o pecador deve entrar por essa porta. Existe outra porta? Não. Existe outro caminho? Não. Porque hoje, meu amado irmão, o que está acontecendo é um ecumenismo. Pastor, o senhor é contra o ecumenismo? Esse ecumenismo que é pregado aí, sou contra. Qual é o ecumenismo, entre aspas, né? Não vou entrar na síntese da palavra, que para mim deve acontecer. Todas as igrejas que são ortodoxas na sua doutrina, embora tenhamos pensamentos diferentes em algum ponto doutrinário. A igreja metodista pentecostal tem visão de alguns pontos doutrinários diferentes da igreja batista, da igreja presbiteriana, muito semelhante à Assembleia de Deus, mas alguma diferença, alguma coisa, e outras denominações que existem.
mas as doutrinas fundamentais nos unem. Então, eu ter um ecumenismo, ou seja, eu ter uma ligação, visitar, estar presente nas igrejas que pregam a verdade, sim, esse ecumenismo é necessário. Já citei aqui, volto a citar, um dos mais trabalhos mais interessantes do meu ministério, que eu gostei demais, foi ter feito uma cruzada evangelística com algumas igrejas co-irmãs, lá no bairro, onde é a sede, lá no Jacatirão. E depois, alguns anos depois, fizemos um trabalho na Escola Dominical com mais igrejas ainda. O primeiro foi acho que 5 ou 6 igrejas, no segundo foram 14 igrejas, onde fizemos um evento, um culto após a escola bíblica para comemorar o dia da Bíblia. Foi sensacional. Então, irmãos em Cristo, que embora sejamos de denominações diferentes, mas estamos unidos porque somos corpo de Cristo. Agora, alguém que prega algo que está contrário à palavra, não. Aí eu não posso ser esse ecumenismo. Eu vou amá-lo, eu vou pregar para ele, vou tentar demonstrar a ele com mansidão a razão da minha fé, mas não posso ter comunhão doutrinária com essa pessoa. Porque esse é o espírito do anticristo que já opera no mundo, que quer que porque o falso profeta vai fazer uma religião mundial. Lá no tempo da grande tribulação, vai acabar as religiões, vai ter uma religião mundial guiada pelo falso profeta, no final das contas, para adorar o anticristo. Então, não. Só tem uma porta que leva a Jesus. Porque alguém diz, toda religião leva a Deus. Não, nenhuma religião leva a Deus. O que leva a Deus é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a porta é Cristo. Ele é a porta que nos dá acesso à presença do Senhor, somente por Cristo. Não é o teu mérito, não é nada teu, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ninguém. Foi Cristo, ao morrer naquela cruz, aí eu aceito, entendo que eu sou pecador, aceito Ele como único Salvador da minha vida, Ele perdoa os meus pecados, então agora eu posso entrar pela porta das ovelhas e agora fazer parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para a segunda subdivisão da nossa lição. O aprisco das ovelhas. Parábola, uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Quando eu vou ministrar essa aula, logicamente, eu estou falando isso aqui só para que os irmãos entendam, aqueles que vão ouvir o vídeo. Temos que me preparar. Posso ministrar a aula só lendo a lição? Sim, mas se eu puder buscar mais subsídios, então eu procuro ver alguns subsídios, às vezes na internet. Hoje eu só tive acesso a um, mais nenhum, e tudo que a gente lê é experiência aqui. Então, esses subsídios que eu li para poder ajudar aqui na aula, o autor desse subsídio acha que não é uma parábola, é uma ilustração. Eu não vou entrar por esse mérito. É parábola, ilustração. Importante é que Jesus era assim, meu amado irmão. Jesus, ele trazia as coisas para ficar claro para os seus ouvintes, usando muitas vezes, Jesus usou muitas parábolas, embora muitas vezes aquelas pessoas não entenderam, porque a Bíblia diz que os espirituais entendem e os carnais não. Às vezes até os seus próprios discípulos não entendiam, mas como os discípulos estavam em comunhão com Cristo, Jesus explicava as parábolas dele para eles, falava a parábola, às vezes não é só para o discípulo, para todos que ali estavam ao seu redor, os discípulos não entendiam, mas Jesus ensinava. Então Jesus falou sobre o semeador, eles entendiam tudo ali da questão de semeador, viviam de plantar. E quando Jesus fala das ovelhas, você vai olhar na história de Israel no Antigo Testamento,
muitos patriarcas, do povo viviam de cuidar das ovelhas. Então eles sabiam o que era uma porta, era um aprisco, o que era o pastor das ovelhas, como é que ele deveria se portar. Ele sabia que haveria alguém tentando roubar as ovelhas. Então todo aquele contexto que Jesus ensinou foi para que aqueles homens tivessem facilidade de entender a lição. Acabamos de ver no final do ponto anterior que, no sentido, Jesus é a porta. Não tem outra porta para ser salvo. Não tem outra porta para ter comunhão com Deus, só Jesus. Então, as ovelhas poderiam entrar por outra porta? Não, a porta era aquela. E aí eles estavam seguros. Aí a gente volta lá para o início. O bom pastor, ele guarda, ele protege, ele cuida das ovelhas. E o lugar de segurança delas é o aprisco. Então, Jesus ensinou isso, utilizou-se figura do pastor de ovelhas, serve como símbolo para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Vamos então agora para ver o que é o aprisco das ovelhas, que é o título desse segundo ponto. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta. Por antes as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer, como está aqui em João 10:1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Dessa forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica de parábola pode ser relacionada ao vínculo da igreja com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor, como está em 1 Pedro 5:4, que vamos ler. Sempre lembrando aos irmãos, eu falo muito aqui, muitas vezes eu falo aqui, que é um estudo bíblico. Pastor, é a posição do pastor Linaldo Renovato, que ele está aqui dando a opinião dele, não. Ou da CPAD, ou do pastor Ronaldo, que é o presidente da CPAD, não. Aqui é um estudo bíblico. Ele dá a opinião, ele mostra o versículo bíblico, onde ele se baseia a opinião, você pode ler. Depois eu vou ler o versículo e fazer um comentário. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então Pedro chama Jesus de sumo pastor, porque foi assim que Jesus ensinou. Mas por que ele está falando isso? Veja bem, meu amado irmão, nós devemos ser como, voltando aqui ao que eu disse sobre ler o texto bíblico, nós devemos ser como os bereanos. Se você não sabe a história dos bereanos, é só em Atos dos Apóstolos. Paulo chegou em Beré, ensinou Cristo. Pastor, tinha escritura? Não. Ainda não havia essa questão dos livros inspirados quando Paulo começou o seu trabalho missionário. As cartas foram sendo escritas aos poucos. Então, quando Paulo chegou em Beré, o que ele pregou? Ele foi ao Antigo Testamento e mostrou que Jesus era o Messias que havia sido prometido, que os judeus aguardavam. O que aquele povo foi fazer? Ele foi pegar os textos citados por Paulo, verificar se aqueles textos batiam com o que Paulo estava falando, e aí eles creram. Então você deve fazer da mesma maneira, não só aqui no Lição da Escola Dominical, mas também nas pregações que você ouvir, tanto na internet ou mesmo na igreja, para que você possa ter a certeza absoluta que você está sendo orientado pelo bom pastor. Vamos lá. Então, humanamente falando, o aprisco era esse lugar de pedra, só tinha uma porta, as ovelhas eram levadas ao entardecer. Supervisionado pelo porteiro, que é falado aqui, porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. É interessante quando você vai ver a história de Jacó. Jacó foi enganado por Labão. Jacó, ele fugiu do seu irmão Esaú, porque ele tinha enganado a ele. Sua mãe, Rebeca, convenceu seu pai Isaac que ele pudesse ir lá para a parentela dele para que arrumasse uma esposa lá, porque Esaú tinha casado com uma mulher da terra, a qual estava incomodando muito ao casal, né, Rebeca e Jacó. Ele foi. Quando chegou lá, ele trabalhou por um período de tempo, acho que foi 6 anos,
e depois o Labão perguntou para ele, qual é o seu salário? Eu quero casar com Raquel. Só que enganou e deu a ele Leia. E a Bíblia diz que ele, depois de ser casar com a Leia, depois de uma semana entregou a Raquel, ficou com as duas esposas, trabalhou mais um período de tempo, foi um total de 20 anos. E quando ele vai embora, que Deus manda ele embora, e depois o Labão vai atrás dele, ele disse, olha, ô Labão, nenhuma ovelha que morria, eu pagava. Ele falava que não dormia, ele cuidava das ovelhas todo o tempo. Então essa dedicação, materialmente, que Jacó teve as suas ovelhas, Cristo tem pela sua igreja. Ele está sempre cuidando da sua igreja. E fala aqui, dessa forma a reputação simbólica de abrigo remete à atividade pastoral que os judeus exerceram ao longo da geração, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. É lógico que, como eu falei, Jesus é o bom pastor. E aqueles outros que muitas vezes não fizeram o que Deus mandou eles fazer em relação ao seu povo. Nós vamos ver aqui mais adiante. Então vamos para a subdivisão 3 do ponto 2, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar se necessário. Então vamos ler aqui o versículo 11. Eu acabei fechando a Bíblia aqui, mas está aqui, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Logicamente, quando Cristo disse isso aqui, ele está falando do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas lá, materialmente falando, o pastor, veja bem, vamos aí, já que a gente está citando história, falamos de Jacó, agora vamos falar de Davi. Veio um urso para roubar, matar as ovelhas de seu pai, e Davi lutou com o urso. E Davi lutou com o leão. Ele colocou a sua vida em risco para defender aquelas ovelhas. Então, é isso que diz no versículo 11, materialmente falando, mas aqui, logicamente, o texto todo aponta para Cristo. Não existe lugar mais seguro que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário, João 19:30. Assim, as afirmações à sua porta, versículo 9, eu sou bom pastor, expressam essa seriedade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. E quem faz parte do corpo de Cristo, pastor? Já falamos e vamos repetir. Aqueles que aceitaram a Ele como único e eterno Salvador e passaram a ser filhos de Deus. Ah, pastor, não. Há religiões que falam aí que todos nós somos filhos de Deus. Mas não quero saber o que a religião fala, eu quero saber o que a Bíblia fala. Em João capítulo 1, versículo 12, o mesmo Evangelho de São João, já estudamos isso na primeira lição, Jesus disse, João disse, veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Ele veio primeiramente para os judeus, e depois de pregar para os judeus, fazer algo que tinha que fazer, morrer na cruz do Calvário, o Evangelho seria levado aos gentios, e mesmo no seu ministério foi levado aos gentios. A mulher cirofenícia, aquele oficial romano, o centurião, e outros mais, a qual também foram atendidos por Cristo. Mas ele veio para morrer na cruz. Agora, veio para o que era seu, não receberam, mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então ele veio e morreu na cruz. Todo mundo vai ser salvo, mesmo aquele que não crê, o ateu não crê nem que Jesus existiu? Não, meu amado irmão. Porque você tem que ter cuidado, meu amado irmão, temos umas pessoas aí, ditas religiosas, que gravam na internet, você vai ver o vídeo, e vão dizer que, eu ouvi um outro dia dizer que vão ter surpresa no céu, vão ver ateus no céu. Não, eu não verei ateus no céu. Eu poderei ver pessoas que um dia foram ateus, mas antes da sua morte, aceitaram a Cristo como o único e eterno Salvador de suas vidas. Aquele que viveu ateu, morreu ateu, no leito da morte não entregou a sua vida a Cristo, não vai para o céu. E não só o ateu, mas todos aqueles que não creram, ou uma vez creram e se desviaram e apostataram da fé, deixaram a Cristo, esses não vão para o céu. Vão para o céu, como diz aqui, aqueles que passaram pela porta.
aqueles que aceitaram Jesus como o pastor das suas vidas. E deixam que ele guie, cuide, conforte, em todo o trabalho que o pastor faz nas suas vidas. Agora, nós vamos entrar a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Talvez a gente tenha que ir um pouco além do que o autor falou aqui, para dar explicações maiores. Vamos ver aqui. O bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. A missão de um pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna e celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. Então vamos ver aqui esses dois versículos citados. Depois, lá no último ponto da lição, tem muitos versículos e eu creio que nós, se não lemos todos, vamos ler bastante. Já estamos lendo alguns versículos, mas depois vai ter outros para ler. Estes, porém, eu vou até o Deu 30 e 31, esse texto é bastante interessante, já falamos lá no início da primeira lição. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E depois ele cita Romanos 8, 29. Vamos aqui à citação do autor da lição. A minha Bíblia é nova, né? Eu sempre falo para os irmãos, às vezes ela... Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Depois a gente vai comentar aqui porque continua o texto. A generosidade de um pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Então, só tem um pastor. No transcorrer da história, muitos apareceram, e ainda muitos vão aparecer, porque Jesus disse isso no sermão profético, a partir de Mateus 24, vão aparecer muitos falsos cristos, enganarão muitos. Mas no transcorrer da história, muitos apareceram como alguém que se colocou acima de Cristo. Quando alguém se coloca acima de Cristo? Quando nega os ensinamentos desta palavra. Então, muitos aí creem em Siddhartha Gautama, Buda. Quem é Buda? Siddhartha Gautama nem é alguém que se comprove que viveu. Existe alguma que de lenda, ou pelo menos na história dele, alguma coisa que não se pode provar. Morreu. Está sepultado. Confúcio, que por muito tempo foi líder, uma das religiões que na época existiam na China, Zoroastro, tantos outros líderes religiosos, e das seitas e heresias. Eu estou aqui, eu não gosto de ficar citando, meu amado irmão, mas nós temos aí Joseph Smith, profeta dos Mormons, que ensina coisas, é só você... Nós estudamos no trimestre passado. O que os Mormons defendem e o que a Bíblia... Não é o que a Igreja Metodista Pentecostal, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, o que a Bíblia defende. Aí você vem Russell, e o que prega a chamada de Testemunho de Jeová, e você vai para o que a Bíblia defende, e às vezes até na própria Bíblia deles, porque tem uma tradução diferente, você vai achar textos que vão contradizer aquilo que Russell ensinou. Os Adventistas do Sétimo Dia, porque seguem os ensinamentos de Ellen Goldwhite, e muitos deles contrariam a própria palavra de Deus. E assim de tantas outras religiões. Ciência cristã, Soixanoe, meditação transcendental. Faltaria tempo aqui para falar de tantos líderes que apareceram. E a maioria deles querendo colocar que a sua religião, a sua seita, o seu grupo religioso, é que vai fazer a conexão do homem com Deus. Não há. A Igreja Metodista Pentecostal,
não faz a conexão do homem com Deus. Nenhuma igreja cristã faz ela como denominação ou como religião a conexão com Deus. A conexão é somente por Cristo. Ele é a única porta. Não existe outra porta. Só por Cristo. E ainda vão se levantar muitos, porque o anticristo, o espírito dele já opera, já falamos isso hoje, aqui no vídeo, voltamos a falar, como diz 2 Tessalonicenses 2, já dizia naquela época, o espírito do anticristo já operava. Mas o anticristo irá se manifestar nessa terra, mas nós, da linha pré-tribulacionista, cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares, e não passaremos por esse momento. Mas o princípio das dores já está aí, e as coisas estão acontecendo, os sinais estão nos mostrando. Muitos estão querendo se levantar, e não é essas besteiras de Henrique Cristo, que apareceu no Brasil aí, que é um bobalhão aí, que nasceu no Paraná. Mas apareceu outros, Reverendo Moon, apareceu que já morreu, Zé Luiz, não sei das contas lá, não sei se é Costa Rica ou Porto Rico, crescendo em graças. Existe a igreja até aqui na cidade do Caxias, e dizendo que ele era o Cristo. Muitos ainda vão aparecer dizendo assim. Mas nós sabemos que o único Cristo, o verdadeiro Cristo, a porta, o Salvador, é aquele que nasceu lá, em Belém de Judá, morreu em Jerusalém, ressuscitou ao terceiro dia e brevemente voltará para buscar a sua igreja fiel, aquela que permanece, aquela que continua na presença do Senhor. Agora ele vai falar do mercenário. O versículo 2 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Eu vou pedir licença para tomar um copinho d'água, porque minha garganta está seca. Vamos voltar aqui ao texto bíblico. Um pouquinho para comentar isso, porque eu falei que a gente talvez tivesse que ampliar. Ele começa dizendo aqui, versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Então ele fala aqui já do ladrão e salteador. Depois ele vai falar das ovelhas que conhecem a voz do Senhor. Aqueles que reconhecem a voz do Senhor. Aí ele diz que ele é a porta. Aí novamente no 8 ele diz: todos quando vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas a ovelha não ouviram. E quando ele vem falar no 10, ele fala: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E quando ele vai falar depois do mercenário, ele diz que o mercenário ele larga as ovelhas lá e foge porque não tem cuidado das ovelhas e tal. Vamos lá. Normalmente a gente diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e coloca como o diabo veio fazer isso. O diabo não faz isso diretamente, o diabo está por trás de tudo. O diabo está por trás do ladrão, do salteador, do mercenário, e podemos até dizer que ele seria o próprio lobo. Mas temos aqui algumas colocações para fazer também. O diabo luta contra quem? Ele quer atingir a ovelha porque ele quer atingir o pastor. Nós não somos nada. O que somos nós? O que eu sou? Eu sou nada. O diabo não está preocupado comigo porque eu sou alguma coisa. Ele está preocupado comigo porque ele quer atingir o pastor, que é Cristo Jesus. A luta dele é contra Cristo. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Por isso,
a carne e o sangue é o homem, o salteador, o ladrão. Então, eles vêm para... Esses são os que vêm de fora, levados para Satanás, tentando arrebatar as ovelhas. Eu colocaria aqui, embora o autor da lição não colocou desta maneira, e não estou discordando dele, porque se ele é o bom pastor, ele diz que tem um mercenário, é alguém que teria... E Jesus não tem auxiliar aqui para cuidar das ovelhas, não precisa de ninguém, ele cuida das ovelhas. Mas alguém que foi colocado, talvez os líderes, né, ele coloca aqui, falso líder e mestre fraudulento. É aquele que o Senhor até o chamou para. Porque alguém vai dizer assim, se um pastor é chamado, ele não vai fazer coisas erradas. Não, meu amado irmão, pode fazer. Então, há aqueles que foram chamados e depois caminharam para o caminho errado, e aqueles que nunca foram chamados, e aí eu vou colocar só pastor, porque hoje existem vários nomes, né? Pastor, apóstolo, missionário, bispo, sei lá o quê. Aqueles que são colocados por Deus para eles, na direção do bom pastor que é Cristo, cuidar do rebanho, sabendo que, como a própria Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 13, que os pastores vão dar conta a Deus pelo rebanho. Mas os maus pastores, os mercenários, só o que é um mercenário? Pastor, o que é um mercenário? Mercenário é alguém que vai defender uma causa apenas por causa da questão monetária. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, agora, na guerra da Ucrânia com a Rússia, só um exemplo para você real. A Rússia contratou grupos mercenários que vivem ali na região, não sei exatamente se são até próprias pessoas russas ou de outros países, que dizem, olha, se você está numa guerra, né, chegaram para você está numa guerra, o Putin, se você nos der X, a gente vai lá e guerreia junto com os seus soldados a teu favor. Então, mercenário é aquele que recebe para lutar para uma causa. Ele só está interessado no dinheiro. E até houve uma questão, no meio dessa guerra aí da Rússia com a Ucrânia, que um dos missionários acabou se voltando, parece, contra o Putin, e acabaram tirando ele lá, desertando, prenderam, uma série de coisas assim. Não vou entrar nesse médico, aqui não estou querendo falar de política nem de guerra, nós estamos falando só para dar um exemplo. Então, alguém que entra no ministério e a única preocupação dele é ter alguma vantagem, ou bens materiais, ou fama, ou hoje, nós estamos no século XXI, likes na internet, seguidores, sei lá os nomes que se dão aí para essas coisas de rede social. Eu não estou aqui pregando contra a rede social. Só rápido palavra no meio. Quando o rádio surgiu, o rádio era do diabo, quando a televisão surgiu, era do diabo, quando a internet surgiu, era do diabo, quando as redes sociais serviram para o diabo, não. O rádio pode ser usado para pregar a palavra de Deus e tem sido usado, a televisão também, a internet também, as redes sociais. O problema é quando você usa aquele meio que você tem. Então, se eu entro na internet, eu tenho esse canal no YouTube, está aqui, eu estou gravando e vou colocar no YouTube este vídeo. Mas eu não estou preocupado com like, eu estou preocupado em que a mensagem do Evangelho chegue às pessoas. Se puder chegar a muitas pessoas, eu disse aqui no início do vídeo e volto a dizer. O que está escrito nessa lição aqui, o pastor Reinaldo Renovato escreveu aqui, essa PAD, tem versículo bíblico, vá lá e veja, seja um beriano. O que o pastor Hélio está falando aqui, seja um beriano, vá lá e verifique na Bíblia, se é isso, está ok. O grande problema é que muitas vezes não se faz. E aí, os mercenários tomam as ovelhas e as ovelhas acabam sendo enganadas. Então, é o que ele diz aqui. O mercenário traz consigo a morte em vez de construir. Ele destrói tudo que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A prestação do missionário ilustra os falsos líderes, mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus.
E aí eu vou pular logo para o último ponto da lição, porque é lobos vorazes. Embora aqui o João não falasse em lobos vorazes, mas ele vai citar Atos dos Apóstolos, como Paulo diz isso. Verso: o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e se dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Aí eu vou citar, porque ele citou a questão. Eu falei para você, para os irmãos aqui, que haveria muitos textos aqui no final. Então vamos lá. O primeiro texto que ele cita aqui, para já encerrando aqui praticamente o estudo, é Atos 20, 29 e 30, quando Paulo dá essa orientação. Só para o irmão ter ideia, de Mileto mandou, versículo 17, mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Então, ele estava voltando para Jerusalém, sabia que ia ser preso, inclusive disse para esses homens que não veriam mais o rosto dele. Dali ele foi para Jerusalém, foi preso, foi para Cesareia, depois foi para Roma. E ele, ali em Mileto, conversa com eles, dá orientação e diz assim: porque você diz que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, ou vorazes, como está aqui, que não perdoarão o rebanho. Esses são os que virão de fora, que não são da igreja, judaizantes, outras coisas assim, pessoas que já no final do século I negavam a Cristo, negavam a divindade de Cristo, e depois vieram negando a Trindade, vai para aí fora. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si, ou seja, entre aqueles mesmos que tinham sido levantados como líderes da igreja, se levantariam e falariam coisas contrárias à própria palavra. Porque hoje você não pode acreditar, eu estou até comentando aqui, é pastor, teólogo, tem 3 cursos, estudou em Harvard, então está falando a verdade. Não, meu amado irmão. Olha só, mais uma vez volto a repetir para você. Você tem que ser bereano, ler a Bíblia. Só que é muito fácil. Hoje a pessoa só ouvir os outros falarem e não conferir nada, porque é mais fácil você só engolir do que mastigar. Já dei esse exemplo muitas vezes na igreja. O que é mais fácil comer? Sopa ou uma feijoada? Alguém vai dizer sopa, que é só engolir, né? A feijoada tem que mastigar, mas a feijoada é mais nutritiva. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, tem visão destrutiva. Aqui ele fala falsificador da palavra. O que tem mais hoje na internet é falsificador da palavra, meu amado irmão. É alguém pregando. Você vai entrar aí, o pessoal fala, olha, não precisa mais congregar, desigrejado, está direto na internet. Não precisa mais tomar ceia, não precisa mais dar o dízimo, não precisa mais fazer jejum. De tudo você vai encontrar. O que diz a palavra? A palavra diz outra coisa. Eu tenho que ficar com a palavra. Recentemente encontrei já citei aqui, desigrejado, me parou no meio da rua, estava indo para a escola dominical, lá em Santa Marta, e veio mostrando vídeo da internet de alguém dizendo uma série de besteiras, a qual eu fui na Bíblia e mostrei para ele que aquilo que aquela pessoa estava falando não estava correto. Mas estou orando, para que Deus entre no coração deste homem para que possa entender, porque pastor, qual a orientação que o senhor deu a ele? Vá para uma igreja evangélica? Não, a orientação que eu dei para ele foi a seguinte: a principal, leia a Bíblia. E aí, se ele ler a Bíblia, vai procurar alguém sério se ele tiver alguma dúvida para ensinar, não alguém que está na internet querendo like. Ao homem herege, depois de uma outra administração, evita 3:10 de Atos. Geram divisões no rebanho. Porque talvez ele tenha. Deixa eu ver aqui. Porque antes ele fala, não entres em questões loucas, de analogia, contenda, nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então, hoje vem um e diz, olha, tu tem que guardar o sábado.
Se não guardar o sábado, você não vai para o céu. Peraí, Jesus já cumpriu a lei por mim, meu amado irmão, não sou capaz. De repente eu guardo o sábado, mas minto. Eu estou violando a lei da mesma maneira. Eu não guardo o sábado, mas adultero. Estou violando a lei da mesma maneira. Agora, Cristo cumpriu a lei toda por mim. Eu posso adulterar? Não. Eu posso fazer outra coisa? Não. E não preciso guardar o sábado, não preciso guardar a festa do tabernáculo, não preciso circuncidar, não preciso fazer uma festa na Páscoa, não preciso ter a mesma dieta dos judeus e assim por diante. Porque Jesus já cumpriu a lei por mim. Agora estou sob a lei de Cristo. O que eu faço é para a glória de Deus. Quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. Em 1 João 2, eu já estou até meu horário aqui, está ultrapassando um pouquinho, mas vamos chegar lá. Temos que ler, né, meu amado irmão? Em nome de Jesus, esse é um estudo bíblico. As lições são maravilhosas. Tem que agradecer a Deus pela vida da CPAD e dos irmãos em Cristo lá que estão nos proporcionando essas lições. Então, 2:18, 19 de 1 João diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvis que vem o anticristo, também agora muitos que têm se feito anticristo, porque por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse, e não são todos de nós. Eu já falei para você, Mormon, Adventista, de Jeová, todos os seus líderes eram protestantes, mas saíram de nós a pregar algo contra Cristo. 4:1-3. Amado, não creais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus. Tem gente achando aí que não, e pregando isso aí. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, o qual já ouviste, que há de vir, que eis que já está no mundo, como já falamos, além de Tessalonicenses 2, também aqui 1 João 4. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Ele é o bom pastor. Eu vou dar até mais um versículo aqui. É de estudo bíblico, né? Maravilha. Lucas 3, é o último dessa lição. Bem que eu acho que tem se eu não me engano, Lucas 13, melhor dizendo, tem um versículo citado na conclusão, que eu acho que eu vou ler também. Lucas 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta é Cristo. A porta estreita é Cristo. Somente Cristo, totalmente Cristo, como temos aprendido nessa lição. Vamos aqui. O Senhor afirmou, conclusão da lição de hoje, o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a conhecem seguindo-a. Isso é muito interessante, meu amado irmão. Como é que eu conheço a voz de alguém? Como é que eu sei que alguém está falando? Só se eu tiver intimidade. Uma pessoa que eu nunca vi, por exemplo, vai ser uma ligação no meu celular. Nunca vi essa pessoa. Eu vou conhecer a voz dela e só pela voz vou saber quem é. Às vezes um parente. Às vezes até um irmão em Cristo, a gente lida na igreja, diga para nós, a gente fica na dúvida se é João, Joaquim, ou Pedro, Maria, enfim, Maria ou Joana, Pedro ou João. Mas você tem que ter intimidade. Quando você tem intimidade, você conhece a voz das pessoas. E como é que eu tenho intimidade com Cristo? Eu vou repetir o que eu já falei muitas vezes aqui no estudo, falando na igreja. Oração, leitura da Bíblia, jejum, estar na casa do Senhor, porque lá Deus está falando com você através de várias maneiras. Enfim, tirar um momento na sua casa para fazer a sua devocional. O crente tem que estar ligado a Deus. E, meu amado irmão, se não for por motivo de trabalho ou de doença, um problema muito grave, estar na escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus. Hoje os crentes não têm dado valor. Muitas igrejas não têm mais a escola bíblica e as que têm, muitos crentes não vão à escola bíblica. Faltam, e não é porque estão doentes ou porque estão numa escala de trabalho. Às vezes procuram uma atividade para fazer na hora da escola bíblica e não vão na igreja. Mas precisamos ter intimidade com Deus.
Dessa forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. E qual é a voz do lobo? Bom, se eu não tenho intimidade com Cristo, não conheço a sua voz, talvez eu não vou conseguir perceber quando é Cristo que está falando, quando é o lobo que está falando. Agora, se eu tiver intimidade com Ele, eu vou reconhecer que o lobo está falando e não vou querer ouvir a sua voz. Não vou querer ouvir seu ensinamento. Ou se ele falar, como na tentação de Cristo, que Satanás foi tentar a ele, ele disse para ele, respondeu através da palavra, e Satanás teve que ausentar dele. Precisamos estar em comunhão, ligados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar todos os nossos amados irmãos em Cristo, todos aqueles que porventura possam ouvir, ver este vídeo, né? E se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Lembrando, meu amado irmão, duas coisas que eu quero te lembrar aqui, né? Eu acabei, mas lembrei. Veja que numa lição passada foi falado lá que Jesus falava que era Deus. Então eu sou. Nós já vimos na lição 5 a verdade que liberta. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, embora o texto aqui base não era João 8, não João 14, mas foi citado várias vezes. Depois, a lição passada, essa lição de hoje, né, eu sou um pastor, e a próxima, eu sou a ressurreição e a vida. E uma pequena coisa que eu ia falar que fugiu aqui, eu acabei não falando. Na lição passada, a conexão que eu falei que tinha, falava lá, não basta conhecer a verdade, tem que viver a verdade. Então, não basta conhecer o bom pastor, tem que conhecê-lo, estar sobre a sua orientação e prosseguir na sua presença. Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.